O perfume da vitória. Como Letícia venceu a cacosmia no altar da fé. Letícia sempre teve um sorriso fácil, mesmo quando a vida apertava. Aos 32 anos, ela era mãe solo de 2 filhos, trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital e, apesar das contas que nunca fechavam, nunca deixou de sonhar com dias melhores. Mas em 2022, um problema que parecia pequeno no início se tornou um pesadelo, um cheiro insuportável que só ela sentia. No começo era só um odor estranho, como algo queimado ou podre que vinha e ia. Letícia pensou que fosse o lixo do prédio ou algum problema no esgoto. Mas com o tempo o cheiro ficou constante, forte a ponto de lhe dar náuseas. Ela lavava as narinas com soro fisiológico, trocava de sabonete, queimava incenso, mas nada adiantava. O pior era que ninguém mais sentia aquilo. Os filhos diziam que ela estava imaginando coisas e no trabalho, as colegas começavam a cochichar que ela estava pirando. Até que depois de uma consulta com um otorrinolaringologista veio o diagnóstico. Cacosmia, uma distorção olfativa rara em que o cérebro interpreta odores normais como fétidos. O médico explicou que poderia ser causado por infecções, traumas ou até problemas neurológicos. Os remédios ajudavam pouco, e a perspectiva de conviver com aquele cheiro podre pelo resto da vida a deixava desesperada. Como vou criar meus filhos assim? Como vou trabalhar? Ninguém vai aguentar estar perto de mim, chorava à noite, abraçada ao travesseiro. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite. Minha filha, você já tentou levar isso para Deus? Lá na Universal, eu vi gente ser curada de coisa pior. Deixa eu te levar num culto. Não custa nada tentar. Letícia, que nunca havia sido muito religiosa, hesitou. Mas o desespero falava mais alto. Naquela quarta-feira, ela entrou pela primeira vez no templo, com o coração apertado e as mãos trêmulas. O lugar estava cheio, as luzes brilhantes, e o coro cantava com uma energia que ela nunca tinha sentido antes. Quando o pastor começou a pregar sobre libertação e milagres, algo dentro dela estremeceu. Deus não faz acepção de pessoas. Se você está aqui, é porque Ele tem uma resposta para você, disse o pastor, apontando para a plateia. No final do culto, houve um chamado para quem precisava de uma oração de libertação. Letícia levantou a mão sem pensar. Uma obreira a levou até a frente, onde pastores ungidos impuseram as mãos sobre sua cabeça e começaram a orar com autoridade. Em nome de Jesus, quebra essa maldição. Saia, espírito de opressão. O cheiro da vitória vai tomar o lugar dessa aflição. Ela sentiu algo estranho, como se uma pressão saísse de dentro dela. As lágrimas desceram sem controle. O pastor então pegou o óleo ungido e fez uma cruz em sua testa. Receba a unção do Espírito Santo. O que o homem não pôde resolver, Deus resolve agora. A congregação começou a clamar junto, e Letícia, mesmo sem entender direito, repetia: Eu creio, Senhor. Eu creio. Mas a batalha não terminou ali. Nos dias seguintes, o cheiro ainda voltava mais fraco, mas presente. Foi quando a obreira que a atendeu explicou sobre a corrente de oração e a importância de persistir na fé. Isso não é da noite para o dia, minha irmã. O inimigo não sai sem lutar. Você precisa estar na fogueira santa, participar das campanhas, dar o seu dízimo e ofertas como sinal de fé. Deus honra quem o busca de verdade. Letícia começou a frequentar os cultos assiduamente. Participou da campanha dos 7 dias de jejum, onde orava e lia a Bíblia todas as manhãs antes do trabalho. Nas vigílias de sexta-feira, ela ficava até tarde no templo, clamando com outras pessoas que também buscavam um milagre. Um dia, durante uma oração forte, o pastor falou sobre quebrar maldições hereditárias e Letícia lembrou que sua avó tinha problemas mentais. Será que isso vem de família? Pensou. Naquele momento, ela decidiu queimar o passado simbolicamente, escrevendo em um papel tudo o que a oprimia e jogando no fogo sagrado da fogueira santa. Até que numa manhã de domingo, depois de uma noite inteira de oração, Letícia acordou e nada. Nenhum cheiro. Nenhuma náusea. Ela cheirou o ar, o travesseiro, as próprias mãos. Silêncio olfativo. Pela primeira vez em meses, respirou fundo sem querer vomitar. Correu para o banheiro, lavou o rosto e caiu de joelhos. Obrigada, Jesus. Obrigada. No culto daquele dia, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus a havia livrado daquilo que os médicos não puderam curar. A congregação aplaudiu, muitos choraram, e o pastor reforçou: isso é o poder de Deus. Quando a medicina diz não, Jesus diz sim, mas é preciso fé, persistência e obediência. Hoje, Letícia não só está livre da cacosmia, como também recebeu uma promoção no trabalho. Ela se tornou dizimista fiel e participa ativamente dos grupos de oração.
Aprendi que a fé não é só pedir, é lutar. Deus não nos tira da tempestade, mas nos dá força para atravessá-la. E quando a gente menos espera, Ele faz o milagre. Diz ela, sempre que alguém pergunta como venceu aquela batalha. Seu filho mais velho, que antes duvidava, agora a acompanha aos cultos. E Letícia deixou uma mensagem para quem passa por provações. Não desista no meio do caminho. A oração muda tudo. A Universal é um lugar onde Deus opera, mas você tem que fazer a sua parte. Crer, obedecer e persistir, porque o milagre está vindo. Um dia, enquanto Letícia compartilhava seu testemunho na reunião das mulheres, uma jovem chamada Mariana, que estava sentada nos fundos da igreja, não conseguia conter as lágrimas. Ela sofria há anos com uma doença autoimune rara que a deixava fraca, com dores constantes e dependente de remédios fortes. Os médicos haviam dito que seu caso não tinha cura, apenas controle. Mas o controle já não estava funcionando mais. Mariana tinha ouvido falar da Universal por uma colega de trabalho, mas nunca tinha tido coragem de entrar. Até que naquele domingo, algo dentro dela a impulsionou a ir e quando escutou a história de Letícia, sentiu que não era coincidência. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim também, pensou, enxugando as lágrimas. No final do culto, Mariana se aproximou da pastora e pediu oração. A pastora a abraçou e disse, filha, hoje é o seu dia. Deus já está agindo na sua vida. Você só precisa crer e não desistir. Mariana saiu da igreja com uma paz que não sentia há anos. Mas sabia que a batalha não terminaria ali. Na semana seguinte, ela começou a frequentar as reuniões de terça-feira, a jejuar e a buscar a Deus como nunca. Os sintomas não sumiram de imediato, pelo contrário, em alguns dias, as dores pareciam piorar. Mas Mariana se apegou à palavra que ouvirá. Deus não nos tira da tempestade, mas nos dá força para atravessá-la. Um mês depois, em uma das reuniões, enquanto o pastor orava pela congregação, Mariana sentiu algo diferente. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ela caiu no chão, não de fraqueza, mas de uma emoção tão forte que não conseguia ficar em pé. Quando se levantou, as dores tinham desaparecido. Totalmente. No dia seguinte, foi ao médico para um check-up de rotina. Os exames que antes mostravam inflamação alta estavam normais. O médico, surpreso, pediu para repetir os testes. O resultado foi o mesmo, nenhuma trace da doença. Mariana voltou à Universal chorando, não de dor, mas de gratidão. Naquela noite, ela subiu ao púlpito e deu seu testemunho. Eu vim aqui sem esperança, mas Deus me deu muito mais do que eu pedia. Não foi fácil, tive que lutar, jejuar, orar, mas valeu a pena. Se você está sofrendo, não desista. O milagre de Deus não tem limite. Hoje Mariana é uma das líderes do grupo de intercessão da igreja. Ela e Letícia se tornaram amigas e juntas, incentivam outras pessoas a não desistirem da fé. A Universal não é só um lugar de milagres, é um lugar de transformação, diz Mariana. Deus não muda só as circunstâncias, Ele muda a gente por dentro. E assim, a cada culto, mais histórias como a de Letícia e Mariana são contadas. Pessoas que chegam quebradas e saem restauradas. Porque quando o homem diz que não há solução, Deus está apenas preparando um milagre maior. Basta crer, obedecer e não soltar a mão dele. O resto, ele faz. Na mesma igreja, um pouco mais adiante nos bancos, sentava-se o senhor Antônio, um homem de 62 anos com as mãos trêmulas e o olhar perdido. Ele havia chegado arrastado pela filha, depois de receber um diagnóstico que pareceu uma sentença: câncer em estágio avançado. Pouco tempo de vida. Os médicos foram claros, mas Antônio não queria aceitar. Não assim, não sem lutar. Sua filha Clara já frequentava a Universal há alguns meses e mesmo com medo insistiu. Pai, se Deus curou tantos aqui, por que não você? Ele foi relutante, mas quando entrou na igreja pela primeira vez, algo dentro dele mexeu. Não eram só as palavras do pastor, nem os testemunhos que ouviu. Era uma paz que ele não sentia há anos, como se uma voz sussurrasse: confie em mim. Antônio começou a participar das correntes de oração. Todas as terças e sextas ele estava lá, mesmo quando as dores eram fortes. Os irmãos da igreja o abraçavam, oravam por ele, e ele sentia uma força nova a cada culto. Não vou desistir, repetia entre lágrimas. Sua filha, ao lado, segurava sua mão e orava com ele. Até que em um domingo à noite, durante uma campanha de cura, o pastor fez um chamado especial. Quem aqui precisa de um milagre no corpo, levante a mão. Antônio levantou a mão tremula, e quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ele sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Caiu de joelhos, chorando sem controle. Estou curado, gritou sem entender direito como, mas com uma certeza que não vinha dele. Os exames seguintes confirmaram. O tumor havia desaparecido.
Os médicos não tinham explicação. Isso não é possível, disseram, mas Antônio sorria, segurando o laudo nas mãos. Para Deus, tudo é possível. Hoje, Antônio não só está curado como se tornou um dos intercessores mais ativos da igreja. Ele e Clara agora levam outras pessoas doentes para os cultos, compartilhando sua história com uma fé que contagia. Eu vim aqui procurando uma cura, mas encontrei muito mais. Encontrei Jesus, diz ele, com os olhos brilhando. A Universal não é só um lugar onde Deus opera milagres. É um lugar onde Ele nos ensina a viver esses milagres todos os dias. E assim, a cada semana, mais vidas são transformadas. Pessoas que chegam com dor, medo ou desespero e saem com esperança, com propósito, com Deus ao seu lado. Porque quando tudo parece perdido, é exatamente ali que Deus começa a agir. Basta dar o primeiro passo, crer de verdade e não soltar a mão dele. O resto? O resto é história de vitória. E na Universal, essas histórias nunca param de ser escritas. No mesmo bairro onde João e Clara agora testemunham com tanto amor, morava Dona Maria, uma senhora de 72 anos que há mais de uma década lutava contra uma doença degenerativa nas articulações. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria sem muletas, e mesmo assim, com dor, ela arrastava os pés até a padaria da esquina todos os dias. Seu maior medo não era a dor física, mas a solidão. Os filhos, ocupados com suas próprias vidas, visitavam pouco e os vizinhos, embora simpáticos, não sabiam como ajudá-la além de um bom dia rápido. Até que um domingo, enquanto assistia à TV, Dona Maria viu um programa da Universal. Não era a primeira vez, mas naquela manhã, algo foi diferente. O pastor falava sobre como Deus não abandona ninguém, nem mesmo quando o corpo falha. E então, como se fosse um recado só para ela, ele disse: se você está ouvindo isso agora e sente que não tem mais forças, venha. Não espere amanhã. Deus está te esperando hoje. Ela não pensou duas vezes. Com dificuldade, pegou as muletas, vestiu seu melhor vestido, aquele que guardava para ocasiões especiais, e pediu ajuda a um vizinho para chamar um táxi. Quando chegou à igreja, já no final do culto, sentiu um frio na barriga. Será que era tarde demais? Será que Deus realmente se importava com uma velhinha como ela? Mas assim que entrou, uma irmã da igreja a recebeu com um abraço apertado. Vovó, que bom que você veio. Deus já estava te esperando, disse ela, guiando Dona Maria até um lugar na frente. O pastor, ao vê-la, interrompeu a mensagem e disse: hoje tem alguém aqui que veio pela última esperança. Deus está dizendo que hoje é o dia da sua libertação. Dona Maria começou a chorar. Não de tristeza, mas de uma mistura de alívio e medo. Medo de acreditar, medo de se decepcionar novamente. Mas quando o pastor orou por ela, pedindo que Deus restaurasse suas articulações, algo estranho aconteceu. Primeiro, um calor intenso percorreu suas pernas, como se alguém estivesse passando as mãos sobre elas. Depois, uma voz dentro dela disse: levante-se. Ela hesitou. Será que era só emoção? Mas então, como se fosse um impulso que não vinha dela, Dona Maria largou as muletas. Tremendo, apoiou os pés no chão e se levantou. Sem dor, sem instabilidade. Firme. A igreja explodiu em gritos de alegria. Ela deu um passo. Depois outro. E outro. Correu sim, correu. Até o altar, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu tô andando, meu Deus. Os filhos, que nem sabiam que ela tinha vindo à igreja, receberam uma ligação dela ainda no culto, ouvindo-a dizer: venham me buscar, mas não precisam mais trazer a cadeira de rodas. Jesus me curou. Hoje Dona Maria não só anda como dança nos cultos. Ela faz parte do grupo de oração das senhoras e todas as terças-feiras visita pessoas idosas no bairro, levando não só comida, mas também um testemunho vivo de que Deus não esquece de ninguém. Eu achava que minha vida tinha acabado, ela conta, segurando a Bíblia que ganhou na igreja. Mas Deus mostrou que minha melhor história ainda estava por começar. E assim como João e Clara, Dona Maria se tornou mais uma prova de que na Universal, os impossíveis têm prazo para acabar. Porque quando a fé encontra a obediência, e a obediência encontra o poder de Deus, não há doença, não há solidão, não há passado que não possa ser transformado. A cada culto, mais alguém descobre isso. E a cada milagre, a igreja cresce não só em número, mas em amor, um amor que não julga, não desiste e, acima de tudo, não deixa ninguém para trás. No mesmo bairro onde Dona Maria agora leva esperança, morava um jovem chamado Carlos. Aos 28 anos, ele era conhecido como o problema da família. Viciado em drogas desde os 17, já tinha passado por clínicas, promessas quebradas e até mesmo um tiroteio que, por milagre, não o levou. Sua mãe, Dona Rosa, chorava todas as noites, pedindo a Deus que tirasse aquele filho das ruas antes que fosse tarde.
Ela já tinha ido em várias igrejas, mas desistia quando via que nada mudava. Até que um dia, exausta, entrou na Universal quase por acaso, arrastada por uma vizinha que insistia: lá é diferente, Dona Rosa. Lá, Deus responde. No primeiro culto, ela ouviu algo que nunca tinha escutado antes: Deus não muda as coisas por você, Ele muda as coisas com você. O pastor explicou que a fé sem ação é morta, e que ela precisava jejuar, orar e, principalmente, não desistir de trazer o filho para a igreja, mesmo que ele resistisse. Dona Rosa saiu dali com uma determinação nova. Não era mais uma mãe desesperada, era uma guerreira. Naquela mesma semana, Carlos apareceu em casa sujo, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Dona Rosa, em vez de brigar como sempre fazia, olhou nos olhos dele e disse com firmeza: Filho, amanhã você vem comigo na igreja. Não é pedido, é ordem de mãe. Carlos riu com deboche. Você tá louca? Eu não vou em igreja nenhuma. Mas algo no tom dela era diferente. Ele até tentou sumir no dia seguinte, mas Dona Rosa o encontrou escondido atrás de um boteco, sujo e cheirando a álcool. Ela segurou no braço dele, olhando fundo nos seus olhos injetados, e falou: ou você vem comigo agora, ou eu sento aqui do seu lado na sarjeta e não saio mais. Escolhe. Carlos foi. Não por vontade própria, mas porque a mãe não deu alternativa. E foi ali, no meio daquele culto barulhento, com pessoas orando em voz alta, que algo estranho aconteceu. Enquanto o pastor falava sobre a libertação dos vícios, Carlos começou a sentir um calor no peito, como se algo o apertasse por dentro. Ele tentou ignorar, mas a sensação só aumentava. De repente, sem entender por que, começou a chorar. Não eram lágrimas de fraqueza, eram de raiva. Raiva de si mesmo, raiva da vida, raiva de tudo que tinha perdido. E foi nesse momento que uma irmã da igreja se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Deus está te chamando, filho. Ele não desistiu de você. Carlos não sabe explicar o que aconteceu depois. Só sabe que quando saiu da igreja naquela noite, sentia uma paz que não conhecia há anos. Não era a falsa tranquilidade da droga, era algo real, como se uma corrente tivesse se quebrado dentro dele. Nos dias seguintes, a luta foi dura. As crises de abstinência vieram fortes, mas Dona Rosa não o deixou sozinho nem por um segundo. Ela orava com ele, lia a Bíblia em voz alta enquanto ele suava e tremia, e todas as manhãs o levava para a igreja, mesmo que ele reclamasse. Mãe, não aguento mais. Ele gritava. Eu também não aguentava ver você assim, ela respondia, segurando firme a sua mão. 3 meses depois, Carlos estava de pé no púlpito, contando seu testemunho. Não era mais aquele rapaz de olhos vazios e palavras grossas. Agora falava com uma voz firme, cheia de uma alegria que só quem foi libertado conhece. Eu pensava que minha vida tinha acabado, mas Deus mostrou que eu só precisava dar um passo dentro da igreja para tudo começar de novo. Ao lado dele, Dona Rosa chorava, não de tristeza, mas de gratidão. Ela que quase tinha perdido a esperança, agora via o filho de terno, trabalhando como auxiliar na igreja e ajudando outros jovens a saírem das drogas. E assim como Dona Maria e tantos outros, Carlos se tornou mais uma prova de que na Universal, Deus não só ouve como age. Porque lá, não é só sobre pregações bonitas ou promessas vagas. É sobre pessoas que, como Dona Rosa, não desistem, pastores que oram até ver a vitória, e um Deus que não se contenta com meia vitória, Ele quer a transformação completa. E quando isso acontece, não é só uma vida que muda. É uma família que se reconstrói, um bairro que ganha esperança, e uma igreja que cresce não só em números, mas em milagres que ninguém pode negar. Porque no final das contas, é isso que a Universal faz. Ela não apenas fala de Deus, ela mostra Deus. E em cada história como a de Carlos, fica claro que quando a fé encontra a determinação, os impossíveis não só têm prazo para acabar, eles se tornam testemunhos que inspiram outros a acreditar. O milagre que ninguém esperava. Carlos, o filho de Dona Rosa, estava em estágio terminal. Os médicos haviam desistido, os remédios não faziam mais efeito, e a dor no peito da mãe era tão profunda que até as lágrimas secavam antes de cair. Mas na Universal, ela aprendeu uma coisa: Deus não olha para relatórios médicos, Ele olha para o coração que não desiste. Então, todas as noites, ela e o pastor João clamavam não por um alívio, mas pela restauração total. Não um prolongamento da vida, mas uma nova história. Até que, na 3ª semana de jejum, algo aconteceu. Carlos acordou sem dor. Os exames que antes mostravam metástase voltaram limpos. Os médicos chamaram de remissão espontânea. Dona Rosa chamou pelo nome certo, milagre. Mas Deus não parou por aí. Carlos não só sarou como voltou a andar. As pernas, antes fracas pela quimioterapia, recuperaram a força,
retornou ao trabalho e o mais surpreendente, levou a família de volta para a igreja, incluindo seu pai, um homem amargurado que há 20 anos dizia que Deus não existia. Hoje, aquele bairro onde todos conheciam a tristeza da família de Dona Rosa agora conhece outra história, a do menino que voltou da morte, da mãe que não solitou sozinha e de um Deus que não só ouve, como escreve finais diferentes. A Universal não cresceu só em cadeiras ocupadas, cresceu em pessoas que, como Carlos, viraram prova viva de que a fé não é teoria, é experiência. Reflexão final. Às vezes, Deus permite que cheguemos ao limite não para nos abandonar, mas para mostrar que Ele não tem limite. O impossível é apenas o ponto onde a nossa força acaba e a dele começa. Dona Rosa poderia ter desistido no primeiro não tem jeito. Carlos poderia ter aceitado o diagnóstico como sentença. Mas eles escolheram crer além do óbvio, e Deus honrou essa fé não com migalhas, mas com abundância de vida. João 10:10. Lição que fica. Milagres não são para quem cruza os braços esperando o céu cair na mão, são para quem ora como se tudo dependesse de Deus e age como se tudo dependesse de si. A Universal não é um lugar onde se vai buscar soluções mágicas, mas onde se aprende a lutar a batalha certa, de joelhos primeiro, de pé depois. Porque quando a fé encontra a determinação, até as pedras do caminho vira degraus para o testemunho. E assim, a história de Carlos não terminou no hospital. Terminou no altar, onde hoje ele serve como obreiro, levando esperança a quem ainda acha que seu caso é sem saída. Porque na Universal, Deus não só muda vidas, Ele as recicla para o seu propósito. E isso ninguém tira.